Cruzeiro visitou o Inter de Porto Alegre em Porto Alegre e voltou bem triste para BH após uma sapatada de 3-0. Chocolate! Cruzeiro que teve Jonathan Jesus, o Virilidade, expulso logo aos 20 minutos de jogo, quando a partida ainda estava 0-0, reclamou muito da arbitragem no lance da expulsão do zagueiro em cima do atacante Wesley. Tudo aquilo para poder evitar uma lei do ex, né? Fazer o quê? Se já era difícil para o Cruzeiro antes, com um a menos piorou. Alan Patrick, Valência e Borré, como Lélio Gustavo bem relembrou, foram os autores dos gols do Colorado, que não tem nada a ver com a arbitragem, não perdoou o time do supermercado. Jornalista Alfredo Viana, até quando a Federação Mineira de Arbitragem vai atrapalhar o Cruzeiro nas suas pretensões aí do investimento? O que foi prejudicado pelo VAR foi, né, na hora da expulsão do Jonathan, mas eu vou te falar, isso não influi no resultado. Claro que com 20 minutos você tem menos um jogador, pode ser que sim, né, mas mano a mano ali, Cruzeiro não aguentaria o Internacional. O Cruzeiro tá muito mal, velho, muito mal. E além do meio de campo, que não ganhava nenhuma a segunda bola, agora a zaga também tá se lascando, viu, Serginho? Porque toda hora tá tomando bola atrás. Quando perde o Jonathan ali, o jogo já tava ruim, mas quando perde o Jonathan ali, aí piora mais. Tudo. Piora mais, né? Porque o Jonathan eu acho um ótimo jogador. E na defesa, aí no zagueiro, né? Quer dizer, nossa. Mas o Cruzeiro... Bagunçou o Jardim. O Cruzeiro não se achou ainda. Não sei o que vai... Como é que o Jardim vai fazer. Tem nego falando que ele não passa nem o dia do trabalhador aqui. Já? Mas então o que você está dizendo basicamente é o seguinte, mesmo se não tivesse sido a expulsão do Jonathan, o Cruzeiro não venceria o Inter. Ia tomar taca. Pelo que apresentado, futebol apresentado, principalmente o Inter, que eu acho que é um dos favoritos aí. Às vezes foi até um favor. Vai ter um favor, porque é uma justificativa para você não poder analisar a exatidão o trabalho do Leonardo Jardim. Você fala assim, cara, não tem como, é uma partida atípica, olha o que aconteceu. Uma partida que foi sem invenção, né, a escalação, você já olha e fala assim, ó, pelo menos dessa vez não teve invenção. Não teve invenção, mas também não até conseguiu. Que aqueles primeiros minutos ali, até 5 minutos o Cruzeiro não tinha nem mal passado o meio de campo. Aí se um jogo de pelada 10 minutos ou 2 gols, talvez 10 Cruzeiro. Eu vou te falar ainda que o Cássio ainda trabalhou, hein? Podia ter tomado mais gols aí, o Cruzeiro, né? Quando teve gol do Eduardo lá que não valeu, eu já falei, você tem tudo pra dar errado, porque teve gol do Eduardo. Aí o gol foi invalidado. Né? Agora eu não sei como é que tá aí, porque o Pedro Lourenço falou que o Alexandre Matos vai agir, vai né, com a federação, com o juiz, mas o Cruzeiro tem que estar preocupado com outra coisa, com o time mesmo. Cadê um meio armador aí? Cadê o armador aí se o Matheus Pereira não pode jogar? Na direita. Cadê? O time tá os times não estão nem colocando ninguém pra marcar na direita do ataque do Cruzeirão, porque nunca tem ninguém lá mesmo. O Cruzeiro tem que arrumar essa casa aí, porque senão o alerta tá ligado. Nós falamos aí, né? Jogou? Kaique jogou, saiu depois. O William, coitado, tá tendo que... Ele passa do meio de campo e já tá começando a tentar cruzar. Dali não consegue fazer nada mais pra frente. Eu não sei se eu vou estar sendo um pouco cruel, mas Lélio Gustavo, a gente tem o costume de dizer que quando o negócio é meio sambado, meio ruim, ele é do Paraguai. Mas no caso do Gamarra, eu acho que o bom é o Paraguai. Nossa, eu tenho aqui pra mim. Isso aí não tinha nem que ter vindo, né? A gente já zoou desde o dia que veio, pô. A pergunta é essa aí, será que não tem ninguém nem na base que pode jogar melhor que o Gamarra? Pra mim o Cruzeiro tinha o Pedrão, ele nunca foi testado. Aí trouxeram de volta o menino, que tinha sido até da seleção das categorias de base, o Everton. Também nunca teve chance, cara. Aí é difícil mesmo, né? Você viu o jogo, Lélio Gustavo? Vi. O que o Lélio vai falar dos... Fala aí, Lélio. Eu tô até procurando aqui só pra relembrar as escalações aqui, porque eu vi muitos jogos esse final de semana. Tô aqui, eu tava apanhando do telefone. O Wallace, de novo, né, Sérgio? O Wallace, né? Esmou com o cara, não dá, né, gente? Bom, Romero mal também. Não entendendo nada. Bom, o jogo começa, a verdade, feio. Né? E fica feio até a expulsão, poucas chances e tal. Um jogo mais brigado do que jogado. E aí, realmente, essa expulsão, ela fez toda a diferença. Eu estava ouvindo o áudio do VAR
Tá? E o Marcelo de Lima Henrique, ele fala o seguinte, pra mim é chance clara e manifesta de gol, sendo que 2 jogadores do Cruzeiro estavam contra o atacante do Internacional, o Wesley mesmo, né? Ele só chamou o VAR para conferir quem foi que derrubou. Exatamente, porque ele já tinha tomado a decisão. Eu acho que ali ainda não era uma chance clara e manifesta de gol. Ou seja, então o juiz, ele errou e errou feio. Se precipitou. O pior de tudo é vindo o VAR. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Porra. Peraí. O VAR é pra corrigir a lambança que o cara tá fazendo. Alguém gritava amarelo e ele gritava vermelho. Agora, quem acompanha o Tempo Esportes aqui, sabe, na sexta-feira o Rafael Nobre, o Rafa Nobre, o Lelhão que gosta, Marcelo de Lima Henrique, eu falei, putz, esse é um dos piores que tem há muito tempo, e o cara apita até hoje. Mas por que ele apita até hoje? E, mesmo apitando mal, ano a ano, ele só apita jogo bom. Isso é um clássico, pô, vai colocar ele pra apitar? Não, é difícil. A expulsão, claro, fez uma diferença gigantesca no jogo e o Inter não vacilou, soube fazer o resultado, que o Cruzeiro ficou realmente inoperante com um jogador a menos. A verdade é essa. O lance em si, tirando a bola no travessão do Wanderson, não aconteceu muita coisa, não. O lance em si da expulsão, o que se marca é um empurrão, é isso mesmo? Não, tem um toque por baixo do Jonathan Jesus. Toque lá, mas não é um toque como é que eles falam? Não, a sensação que foi uma baralhou ali. Falta. Tinham 2 jogadores. Não, sim, se marque falta, mas entendendo que aquilo ali não foi para matar a jogada. Não. Então, eu acho que precipitou ali no vermelho para ele. Só de ser um lance dividido ali, que ele entre dois jogadores fazendo a falta no atacante, ele já não poderia expulsar, porque ele não é o último homem batendo o cara ali, não. Mas é esse ponto que o Lério falou, chance manifesta de gol. A interpretação era que o cara tinha girado, aliás, ele mata muito bem a bola, já trazendo para poder definir. Mas você tinha 2 jogadores ali que mesmo que o primeiro não chegasse, o segundo poderia travar. Você tinha possibilidades ali da defesa ainda agir. Não estava simplesmente ele pronto para poder definir. Sim, exatamente. E fora da pequena área ainda. Até se fosse pênalti era melhor. Não tinha sido expulso, porque você não pode penalizar 2 vezes. Se fosse pequena área, seria pênalti. Se fosse pênalti, o jogador não teria sido expulso. Ele teria recebido amarelo. Já estava ruim, piorou. Verdade é essa, né? O Cruzeiro piorou, com -1 ainda. Geralmente não há essa dupla. Jonathan, né? Que era o Zilhó que tá jogando. Geralmente não há essa dupla punição, né? Com o cara cometendo pênalti e expulsão. A FIFA meio que acabou com isso aí. E nada é tão ruim que não possa piorar, né? Porque agora vocês vão enfrentar o São Paulo, que é um problema histórico para o Cruzeiro, sem o Jonathan e, para piorar, com o Gamarra. E quem é que vai fazer essa... Enorme. Esse Gamarra São Paulo não tem adjetivos, adjetivos para ele. Grande jogador. Esse Gamarra aí vai virar um odeio. Não, mas ali pode colocar o Vidalba ali, não? Pode, do lado esquerdo. Ele já jogou ali, o Bruno jogando pela direita, pode. Pelo amor de Deus, esse cara não dá não, pô. Já mostrou que não dá não. Grande nome. É isso que você quer falar. O Jardim, ele tá... Não dá pra ele ficar mais na reserva, né? O Jardim, ele tá cismado, não tá não. Ele tá... tá querendo manter a palavra dele com alguns jogadores. Não, vou recuperar esse cara. Não, esse cara tá treinando bem, não é possível. Ô, Alisson, pode deixar que eu vou te recuperar, vou te dar um azeite. Não dá, velho. Não dá mais, né? Ontem... O Cruzeiro tá dando, além do azar, o time não conseguiu criar uma equipe. E ontem ele até tentou com o Eduardo no meio de campo, um meio de campo diferente, tendo 2 volantes, um armador, e aí lá no ataque o Gabriel Barbosa com o Wanderson e com o Dudu, mas deu muito certo também. E a bola não chega pro Gabigol. Não vai chegar. Esse do Wallace estava mostrando lá, ainda tem os caras que fazem os piores momentos dele. Aí deve ser zoação, né? É zoação, pode ser. A bola, quando chega nele direito, ele marca. Não, a chance dele fazer o gol é gigantesca. Apesar que dá uma concluída ali na rede pelo lado de fora, um chute muito fraco e caiu na perna boa, que é a canhota.
Então, assim, poderia ter sido melhor concluído, mas entende que não tem volume de jogo. As oportunidades Agora, são muito espaçadas. Com sinceridade, o jogo já perdendo 2-0. Você ainda também volta sem o Gabriel Barbosa pro segundo tempo. De novo, Léo. De novo? Aí eu não tô entendendo. Quem que entrou mesmo no lugar dele? Foi o... Agora até esqueci. Não sei quem foi. Não, é só ver aqui, ó. Mas, Marquinhos entrou. Marquinhos entrou também. Entrou. Mas isso aqui a gente vê agora, amigo. Lautaro, pô. É o Lautaro. Pô, Lautaro. você ficar na expectativa de que o Lautaro vai resolver pra você, brother. É o que você tá esperando do Lautaro pra fazer aquilo. Porque o Edu... O Gabigol não. Correu, ele é voluntarioso. Ele correu mais que o Gabigol. Não, mas ele ele apareceu mais no jogo. Ele é jogador de velocidade. Mas você sacar uma referência, cara. Ô, Caju, primeiro, o cara é o jogador que foi contratado como a principal contratação da temporada. Segundo, é o cara que a bola vai chegar nele, ele vai ter condição de parar, né, prender o jogo e esperar a galera se aproximar. E ele vai chamar Você acha que o Lautaro vai chegar e vai conseguir dominar a bola, prender? Não vai. Ele só vai pegar a bola e vai sair correndo. Aí ele vai olhar pra dentro da grande área e quem tá lá? Ninguém. Agora, com o Gabriel Barbosa, ele vai pegar a bola, vai parar, vai esperar a aproximação dos jogadores e uma jogada pode acontecer. Há de se pensar que numa partida onde você tem uma desvantagem numérica e de gols, o outro time tá muito mais no reativo, esperando você. Então, assim, você não vai ter contra-ataque. Não vai acontecer essa corrida pelas pontas. Não Você vai ter que ir trabalhando na bola, tentar infiltrar, para conseguir fazer alguma coisa, fazer uma fumaça ali. Então, característica. E ele vem sacando o Gabigol direto. Das duas últimas, ele saiu no segundo tempo lá em Santa Fé e ontem ele já volta sem o Gabriel Barbosa no intervalo. Quando entrou o Lautaro no lugar dele, já havia entrado. Grande jogador, hein, o Gamarra? Grande jogador, exatamente. No lugar do Eduardo, no primeiro tempo. A pergunta que segue é o seguinte, beleza, já entendemos todo o contexto, a colada, o jogador a menos. Quem se salva do jogo de ontem, que você pode dizer assim, fez uma partida decente o suficiente para continuar... Sabe quem o pessoal fala muito? O Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é o único, né? Não, ele e o Cássio, pô. O Cássio também fez algumas defesas também. Mas o Fabrício Bruno, na linha, assim, jogando, parece que o Fabrício Bruno, pela vontade que ele tem de voltar, de tentar recuperar, mas... pra mim, o alerta tem que estar ligado aí no Eu não acho... Um time de 11, um só jogador. O William também, cara. O William tá tentando, velho. O William tá tentando ali como dá. O cara tá jogando sozinho ali do lado. O cara tem que atacar, o cara tem que voltar pra marcar. Aí o cara morre rápido, pô. É isso que eu falei. Pegou umas duas bolas ali, chegou ali no meio de campo. Não tinha ninguém pra ele tocar lá na frente. Não tinha um ponta, não tinha nada. Dois caras na frente dele. Ele pegou e tentou cruzar no meio pra quem estivesse chegando lá na área, pô. Deus dará. Apesar do Totonho dizer que mesmo sem aquela expulsão, no mínimo questionável, o jogo seria o mesmo, a derrota do Cruzeiro estava escrita, mesmo assim pelas redes sociais, Alexandre Matos e Gabigol de pênalti se manifestaram sobre este possível erro de arbitragem. Matos usou o Instagram para dizer que foi um assalto à mão armada. Gabigol foi até o Twitter e disse, abre aspas, enquanto isso, a preocupação é subir em cima da bola. Pois é, eu também não... Esse comunicado aí da CBF, eu não... Com sinceridade, a gente vai falar sobre isso. Então tá. Então depois a gente vai falar bastante sobre isso. Teve um pronunciamento, Pedro Lourenço também falou, né? Falou que vai pra cima, que não vai deixar assim, que vai... Não, mas nunca adianta nada. Vai deixar assim. Isso só adianta quando a Leila fala. Isso aqui ele tá respondendo para a torcida. Ele não tá... Ao meu ver, tá? Não vai fazer nada, não. Eu acho que o pessoal do Cruzeiro tem que sentar lá, a diretoria de novo, Pedrinho, Pedro Lourenço, o Alexandre Matos, eles têm que sentar lá e falar, gente, e aí, cara, o que nós vamos fazer? Você fala, os caras se reunirem no Cruzeiro pra falar resolver o problema do futebol. Deixar esse papo da arbitragem e resolver o futebol. Mas eu acho que a preocupação é o futebol do Cruzeiro. O investimento é muito alto e o resultado é pífio. Verdade é essa. E uma coisa que eu tenho uma curiosidade, Lelão, às vezes você pode me ajudar.
no âmbito da arbitragem, e não foi só esse erro, né? A gente teve outras partidas e por aí vai. Mas se reúne depois para poder falar assim, nossa, velho, você mandou malzão ali. Tem uma conversa ali entre os árbitros de reconhecimento, mesmo que isso não vá a público, de tentar acertar, levando em consideração que há lisura no processo, apesar dos erros. Olha, o Wallace poderia até olhar você quem é o novo comandante da arbitragem, que eu não sei. Era o rapaz lá de São Paulo, Wilson Luiz Seneme, que foi demitido, né? E ele tinha uma live para explicar, e tal. Seneme explica. Ah, é? Tinha. Queria virar artistinha. Artistinha, pois é. E aí caiu. Inclusive, ele tinha sido o comandante da arbitragem da Conmebol e depois veio para cá. Ele fez um trabalho péssimo na Conmebol e outra merda de trabalho à frente da CBF. A verdade é essa. De Rodrigo Martins Sintra, que era da Federação de São Paulo. Putz, então, velho. Olha os times de lá. Esquece. Esquece. Então, basicamente, não existe pressão interna sobre os árbitros. Mas tem. Toda segunda ou terça-feira, os camaradas, ele deve ligar para um árbitro e falar, porra, que lance lá e tal. Mas, geralmente, na sua grande maioria das vezes, o chefe da arbitragem, ele já vai com o rodo e pano para passar pro cara. Não, ele tem razão. Daqui a pouco aparece a explicação de que foi pênalti corretíssimo pro Palmeiras, de que o jogador do Inter, do Cruzeiro, foi bem expulso, e por aí vai. Eu não me assustaria. Eu acho que para dificilmente eles reconhecem um erro, cara. Corporativismo é uma parada que existe em vários segmentos, e eu acho que não seria diferente neste. Então, para o público é outra coisa. A minha dúvida é internamente se o pau canta. Canta, com certeza. Olha, aí você quebra minhas pernas, né? Eu vou te colocar num jogo desse, você fazia isso. Só entre eles. Só entre eles, mas tem. Tem sim. Aí a gente vai saber qual é a conclusão final, como? Vendo a escala da rodada seguinte. Se o cara vai trabalhar ou não. Aí você fica sabendo, errou mesmo. Não tá? Então vamos. Não, se o Marcelo de Lima Henrique já aparecer sexta-feira apitando o jogo da segundona, punição. Punição. É como eles dizem, ele vai para a reciclagem.